Segundo o secretário de Finanças, esses recursos são importantes para atender às necessidades orçamentárias que não estavam previstas. Principalmente atender necessidades de pagamento do serviço da dívida do Berom, cerca de 213 milhões é para essa finalidade, porque eles não estavam previstos, incluídos na LOA 2019. A matéria aprovada garante a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro no valor de R$ 134.406.188,92 em favor da Secretaria de Finanças do Estado e mais R$ 213 milhões sob supervisão da Cefim em crédito suplementar por anulação. Esses valores vão atender ao DER, Departamento de Estradas de Rodagem, no valor de 40,2 milhões, mais 50 milhões para a Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania, SESDEC. 2,9 milhões para a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Ambiental, SEDAM. 6,8 milhões para a Secretaria de Agricultura do Estado, SEAGRE. E 1,4 milhões para a Emater, além de 60 milhões para o Fundo Estadual de Saúde, o FES. Que é o que vai permitir atender as prioridades do governador Marcos Rocha em relação ao novo hospital de urgência e emergência de Porto Velho, ao hospital em Guajará-Mirim, a necessidade de transferir pacientes para a rede privada, enfim, uma série de ações que a Secretaria de Saúde está adotando vão ser atendidas também por essa suplementação. Durante as votações, o presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes, destacou o compromisso da Casa com o Estado, ao votar de forma célere as matérias encaminhadas pelo Executivo. A Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, CEPOG, é quem faz os ajustes e promove as adequações junto com a Cefim, que faz o aporte financeiro. A partir daí, remaneja os recursos para atender às necessidades de cada secretaria. Com os projetos aprovados, já é possível implementar essas adequações no sistema do governo. Quando os secretários recebem as suas pastas, eles procuram, claro, adequar suas ações e as suas prioridades dentro do orçamento que herdaram do governo anterior. Nesse primeiro ano de governo, ele é planejado pelo governo anterior. Mas os secretários têm alguma margem para direcionar os recursos e vão priorizando isso de acordo com a agenda do novo governo dentro dos limites disponíveis. Muito bom. São notícias pródigas, alvissareiras, que vêm lá da Assembleia Legislativa. São sintomas que a gente começa a perceber nessa relação entre Executivo e Legislativo. Muita gente apostou que a coisa não ia funcionar, muita gente procurou fazer intrigas e jogar um contra o outro. Às vezes saiu até de dentro da própria Assembleia, ou de dentro do próprio governo, alguns comentários procurando criar algum tipo de mal-estar. Mas, felizmente, o presidente da Assembleia, Laerte Gomes, o governador Marcos Rocha, têm sido homens serenos, não caindo nessa conversa, fazendo as coisas de forma absolutamente às claras, transparentes, republicanas e pensando no melhor do Estado. Pelo menos até aqui tem sido assim e não há o que se dizer ao contrário. O próprio presidente da Assembleia fazendo uma economia danada por lá, e depois nós vamos comentar mais sobre isso, mas procurando enxugar as despesas do Poder Legislativo para poder, num futuro próximo, auxiliar também o Poder Executivo. O governador foi obrigado a mandar essas mensagens, e aí é importante a gente valorizar o trabalho, primeiro, de cada secretário da área. Mas somente é possível se tem técnicos do quilate, do Pedro Pimentel na Secretaria de Planejamento e do próprio Luiz Fernando na Secretaria de Finanças. E isso fez com que fosse desenhada uma nova situação, porque, conforme disse o próprio secretário de Finanças, o orçamento desse ano ele é elaborado pelo governo anterior. E aí, o governo novo entra e ele tem algumas características, algum perfil diferente, algumas prioridades outras, alguns compromissos de campanha que vão surgindo e que certamente surgiram e que têm que ser implementados.
E aquilo, muitas vezes, não está previsto como prioridade no orçamento. E aí, ele tem que ser adequado. E isso só é possível com um profundo estudo feito pelo Executivo e também com o comprometimento da Assembleia Legislativa. E, como eu disse, felizmente, até aqui pelo menos, as relações têm sido as mais amistosas que se poderia exigir, e a coisa vai fluindo, chegando ao ponto de ontem o governador ir até a Assembleia Legislativa para fazer um agradecimento de forma pessoal, encarando o olho no olho cada deputado. Então, aquilo que eu falei no começo desse comentário, está havendo uma frustração em algumas pessoas que apostavam no quanto pior, melhor. Né? Numa cisão, numa guerra, numa guerrilha, num problema seríssimo que poderia haver de relacionamento entre os poderes, e isso não está havendo. E veja só, vamos dar uma olhadinha aí no quadro do que foi programado. Eu não sei se eu vou lembrar, mas eu gostaria que vocês retornassem ali, colocassem os órgãos que foram priorizados nessa mexida no orçamento. Por exemplo, olha só, o governador se preocupou com aquilo que era realmente prioritário. Departamento de Estradas e Rodagem, 40 milhões de reais. E a gente sabe que as estradas estão destruídas no estado. 50 milhões para a segurança pública. Segurança pública é prioridade em qualquer estado desse país. 2,9 milhões para a SEDAM. E nós sabíamos que o meio ambiente, e para o estado da Amazônia, tem que receber uma atenção especial. Isso é um remanejamento feito, isso não é o orçamento total, não. É o remanejamento apenas que foi para a SEDAM. 6,8 milhões para a agricultura, um estado agrícola como o nosso. 1,4 milhão para a Emater. Quer dizer, é a instituição, a entidade que tem um papel importantíssimo na preparação do nosso agricultor, para ele poder usar a tecnologia na terra, inclusive também a agricultura familiar. E 60 milhões para o Fundo Estadual de Saúde. Ou seja, o governo foi exatamente onde era necessário. As demais secretarias já estavam contempladas no orçamento e não havia necessidade de fazer um remanejamento. Mas isso mostra que o governo ficou atento para colocar mais recursos onde efetivamente era necessário.